Imagine você numa guerra contra uma entidade desconhecida que apareceu e destruiu todo o continente, quando do nada o seu peito é perfurado. Mas ao contrário de morrer, o seu peito na verdade se regenera, você é transportado para um lugar totalmente diferente e encontra uma entidade um tanto quanto estranha que tem o poder de controlar o tempo. Ah, e mais uma coisa, ele declara que você tem um poder tão misterioso e poderoso que nem mesmo ele, um deus, sabe o que é aquilo. Então, muchachos, essa é a história de hoje. Se ajeita na privada e lava sua louça tranquilamente, atente seus ouvidos aos seus olhos, porque a história já vai começar. A nossa história começa num campo de batalha muito tenebroso, onde uma pessoa estava dizendo que eles já estavam quase alcançando o objetivo deles, mas pelo jeito o indivíduo ali não vai ver o final dessa batalha, pois o seu peito foi atravessado por um ataque e caindo ao chão, ele já começou a se lamentar porque no fim ele não conseguiu fazer nada. Para entender rapidamente a situação, aconteceu o seguinte: do nada uma ameaça desconhecida chamada O Liquidador simplesmente bagaçou todo o continente. E é claro que para lidar com essa ameaça, um grupo para proteger a humanidade foi criado, onde tinha o Brian Miller, que é o escudo que protegeu o mundo, a grande sábia Bella Albright, eu acho que é isso que chama, não sou bom no inglês, o arqueiro divino Jacob Bloomfield, a santa da espada Amy White, e então, por último, e literalmente nem um pouco importante, as unidades de apoio, que literalmente são meros peões que só servia para sacrifício. Ah, e o carinha que tava contando isso daí pra nós é o nosso protagonista, um soldado simples chamado Gray Lee. Enquanto eu pensava nisso, o Lee começou a se pensar que, pô, ele sabia que os heróis estavam em outro nível e tal, mas o que é isso, mano? É muita diferença. E outra, vendo aquela quantidade de poder, fazia sentido mesmo ter uma unidade de apoio? Porque, pô, no fim, eles lutaram pra nada. O negócio é que enquanto o Lee tava refletindo sobre isso, o Liquidador sequer sofreu dano dos tais heróis ao qual o Lee admiravam tanto. Ah, e falando neles, nem deu tempo de a gente já conhecer direito, porque eles simplesmente foi partido ao meio. O que mostrava que todo esse tempo, o Liquidador só tava brincando com eles. E é claro que diante daquele fato, o Lee já começou a entrar em desespero, porque não tinha nenhuma chance de eles vencerem aquela batalha. Mas se for parar pra pensar, como é que esse cara tá pensando até agora e não morreu ainda? E notando esse fato, uma voz chamou pelo seu nome, declarando que o havia encontrado, aquele que empunhava um grande poder. E diante disso, Lee foi transportado para um lugar totalmente estranho, onde tinha alguns pilares e parecia estar num vasto universo. E dando uma olhada para trás, ele notou que tinha um ser também estranho, tanto quanto aquele lugar. E esse ser começou a explicar que o Lee não tinha morrido e na verdade as feridas do corpo dele já tinham sido se curadas. E não tinha sido aquele monstro ali que curou ele não, tá? É o próprio poder do Lee. Aquele poder ali era tão absurdo que nem mesmo aquele ser que chamou o Lee para aquele espaço não sabia a amplitude dele. E outra, o poder do Lee era muito mais forte que o Liquidador. Claro, se ele conseguisse controlar esse poder direito. Agora, se eles iriam vencer aquela luta ou não, aquele ser falou que não daria esperanças. E na verdade, aquele ser simplesmente atravessou o peito do Lee, o que não faz sentido. Deve ter um alvo no peito desse cara, não faz nem 3 minutos e ele já foi alvejado 2 vezes no peito, pô. E de qualquer forma, aquele ser não queria matar o Lee. Na verdade, ele deu um pouco do seu poder a ele. Agora, voltando para a realidade, o Lee conseguiu ativar o poder. E não dava pra ver a olho nu, a gente conseguia ver porque nós estava na visão do nosso protagonista, mas o ataque parece ter funcionado, já que o Liquidador começou a falar com o nosso protagonista. E é claro, vendo que o seu ataque causou algum dano, o Lee partiu pra cima, tentando dar vários e vários ataques. Entretanto, meu irmão, agora em vez de furar o peito, ele foi partido ao meio. Daí o Liquidador já falou que foi engraçado e tal, mas estava na hora de ir embora. Contudo, quem disse que a luta havia acabado? Pois no instante em que o Liquidador virou as suas costas, o Lee simplesmente invocou uma espada, igual aquela do Asta que ele deixa gigantona com antimagia. Então, é o mesmo nível. E ele tava tão absurdamente forte que o próprio Liquidador começou a perguntar para o nosso protagonista se ele era realmente humano. Ao qual, bom, o Lee falou que nem mesmo ele sabe. Mas deixando isso daí de lado, o Lee notou que o seu ataque não tinha matado o Liquidador. Por isso ele foi lá e fez mais um ataque para ter certeza. E esse parece até ter funcionado, mas pelo jeito chegou na hora errada, porque do nada o Liquidador invocou um poder que literalmente puxou a lua pra terra, transformando o dia na noite e
o Prota não entendeu nada. Mas ele não ligou e continuou atacando, mas desta vez o ataque não chegou ao liquidador, pois segundo ele, enquanto ele estivesse naquele plano, ele era praticamente invencível. E muchachos, rapaz, eu não sei o que aconteceu não, mas pelo jeito o liquidador literalmente jogou uma estrela no nosso protagonista. E sim, óbvio, o Lee foi evaporado porque esse é o objetivo do liquidador, porque se ele tava regenerando a partir do seu corpo, se transformar o corpo dele em pó, não tem como ele regenerar. Porém não, muchachos, dessa vez foi ativado outro poder, no caso daquele ser muito estranho, ao qual o liquidador já reconheceu como Cronos. Ah, e aquele poder do Cronos só se ativou porque ele conseguiu poder o suficiente para ativar aquela habilidade. E é claro que diante disso o liquidador já começou a xingar toda a família do Cronos, que deve ser um monte de deuses, né? Mas não adiantou de nada, porque no fim o nosso protagonista voltou ao passado. E é claro, ele não acreditou muito de início, mas dando uma olhada ao redor, ele notou que estava na sua terra natal, que é a vila de Renabo, ao qual ele demorou para acreditar porque ela tinha sido destruída 15 anos atrás, mas como ela estava diante dele, ele notou que realmente voltou ao passado. Só que enquanto ele estava todo empolgado por causa disso, ele lembrou que o seu braço estava machucado, isso porque ele foi intimidado por um tal de Belder e alguns outros, que mostrava que mesmo no passado o Lee era um fracassado. É tipo assim, se o Belder, que é o carinha que tá intimidando ele, já era forte o suficiente, como é que ele vai bater de frente contra o liquidador? E outra, mesmo que ele tenha ficado um pouco mais forte, ele também não queria se machucar, né? E assim, um tempinho depois, no meio da floresta, ele acabou encontrando o tal do Belder que ele tava falando. É assim que eles se encontraram, ele já jogou uma espada para o Lee, declarando que ele não deveria se fazer de idiota, pois eles iriam fazer uma luta simulada, ao qual o Lee até tentou rejeitar, mas quem disse que o Belder deixou? E outra, eles não iriam se machucar, afinal aquela lâmina não era afiada. E o Lee até tentou falar que não queria, mas não dava mais tempo, afinal o Belder avançou. E diante disso, o Lee já entrou em desespero, falando que não conseguia segurar uma espada por causa de uma lesão que ele teve quando criança, que mostrava que aparentemente desde o início ele foi destinado a ser um perdedor. Mas enquanto ele dizia isso, ele conseguiu desviar do golpe do Belder, o que não fazia sentido. Ou melhor, os golpes do Belder estavam ficando cada vez mais lentos, ou ele acabou se tornando mais rápido. Claro, mesmo ele não tendo o corpo de antes, ele ainda tem as mesmas memórias das batalhas. Por isso que, utilizando essas experiências, o Lee rapidamente desarmou o Belder, que mostrava que dali pra frente, pelo menos com esses carinha aí, ele não vai sofrer. E é claro que, seguindo essa linha de pensamento, o Lee comentou que provavelmente ele não vai se preocupar mais, pois eles acabaram de ensinar a ele que enquanto ele estiver utilizando aquela lâmina cega, era totalmente seguro acertar e espancar alguém com ela. E com isso, o próximo golpe do Lee era teoricamente só pra fazer um machucadinho, mas acabou cortando o Belder, o que já assustou o Prota, porque, pô, teoricamente não tinha lâmina, que tava completamente sem corte mesmo. Aí já que ele tava com raiva e tava ali mesmo, ele foi lá e simplesmente bateu na cara do Belder, jogando ele longe pra uma pega. Se aproximando mais uma vez dele, o Gray perguntou o que tava de errado, por que ele tava gritando tanto? Afinal, quem disse que ele seguraria uma espada sem corte que não machucaria ninguém era o próprio Belder. Então ele não poderia reclamar, certo? Eu vendo isso daí, o Belder já entrou em desespero, ativou o modo vilão que não sabe fazer bosta nenhuma e chamou a ajuda dos seus coleguinhas ali, que até tentou ir pra cima do nosso protagonista, que só deu um único sorriso e na quadra seguinte todos eles estavam esbagaçados. E aproveitando essa oportunidade aí, o Prota perguntou se por algum acaso eles eram no dojo de uma tal de espadachim Saria, ao qual o Belder respondeu que sim, só que só dava pra entrar lá por meio de recomendação. E outra, eles saíram daquele dojo porque eles tinham se tornado fortes o suficiente, ao qual o Gray falou que, pô, aquilo ali nem sequer é perto do suficiente. Mas deixando essa ideia de lado, o Gray pediu para que o Belder recomendasse ele para o dojo, ao qual ele falou que não dava, ou melhor, ele queria que ele pedisse para outra pessoa, já que se ele contasse para sua mestra que perdeu e depois veio pedir indicação, aí fica feio pra ele, né? Entretanto, depois do Gray mostrar humildemente as suas habilidades, aí ele aceitou instantaneamente por livre e espontânea pressão. E já chegando na cidade, o Belder perguntou pro Gray por que ele tava querendo entrar num dojo, e o Gray comentou que todo dojo tem uma vaga de recomendação pra academia, então ele queria conseguir essa vaga para poder entrar na academia. Um dos colegas do Belder comentou que as habilidades de esgrima do Gray era forte o suficiente para ele entrar na academia se quisesse. Porém, o Gray falou que seria muito bom se isso fosse o bastante. Porque, bom, se voltar nas memórias anteriores dele, na vida anterior mais especificamente, mesmo os mais fortes da humanidade perdeu para um único golpe do liquidador. Claro, no finalzinho ali ele até conseguiu fazer alguma coisa com aquele poder estranho e tal, mas mesmo assim não adiantou no fim. Claro,
não é como se não houvesse uma esperança, porque no fim ele conseguiu controlar aquele poder sombrio utilizando os ensinamentos que ele aprendeu com a Santa da Espada, o que significava que se ele treinar esgrima o suficiente ou o mesmo nível que eles, talvez o resultado daquela batalha no futuro seria totalmente diferente. Mas deixando isso daí de lado, já chegando no dojo, rapaz, já começou uma catracada, onde a Saria tava dizendo para os seus discípulos ali que além deles baterem em alguém desarmado, eles sofreram uma surra. Aí ela foi apresentada pra nós como instrutora do dojo de espadachins, Saria. E o Builder até tentou inventar uma desculpa aqui e ali, mas ele só tomou uma chileipada, fi, que voou lá do outro lado. E a Saria havia feito aquilo porque se eles chamarem algo como agredir alguém desarmado como luta de treino, então o que ela acabou de fazer ali foi só um mero treino, não? De qualquer forma, aproveitando aquela situação, a Saria falou que todos ali estavam expulsos do dojo e era bom eles não chamarem ela de mestra. É assim que os figurantes foram embora, a Saria pediu desculpas por todo aquele mal entendido e tal. É claro que ela ouviu dizer que o Gray queria uma recomendação para a academia e ela até poderia fazer isso como pedido de desculpas, mas para ela enviar uma carta de recomendação, primeiramente ela precisava confirmar as habilidades dele, o qual o Gray aceitou numa boa. E assim que a luta começou, as primeiras impressões da Saria foi o seguinte: ele tinha a esgrima não tão polida, mas bem boa até, é quase como se ele tivesse passado por várias e várias batalhas. Às vezes ele parecia ser autodidata e outras vezes ele parecia ser alguém que foi ensinado por outra pessoa. Resumindo toda a explicação, ele era apenas um diamante bruto. O negócio é que quando a Saria tentou encerrar a luta, ela não tava conseguindo. Ou melhor, o nosso protagonista tava conseguindo acompanhar ela e ela tava tendo que lutar ao seu máximo, teoricamente contra um aluno, né? E outra, pra piorar, ela tava tendo medo da criança à sua frente, que do nada o Gray simplesmente deu um golpe estranho que fez ela recuar metros atrás. Mas notando que talvez aquele golpe foi um pouco exagerado para o Gray, ela aproveitou a oportunidade para tentar atacá-lo, mas na verdade como que ela ia atacar, sendo que sua espada tinha sido partida ao meio sem ao menos ela perceber. E já do lado do Gray, ele notou, né, que conseguiu utilizar o mesmo poder e teve a mesma sensação de antes. O negócio é que pelo jeito teve um efeito rebote, o que mostrava que o seu corpo não conseguia acompanhar o poder dele. E mesmo ele quase não conseguindo ficar de pé, ele falou que tava tudo bem, que não sei o que. E outra, será que valeria a pena contar para a Saria sobre o poder dele? E aí ele, depois de pensar um cadinho, ele falou que é melhor não. Afinal, esse é um poder que ele nem mesmo consegue controlar, então não vai adiantar muito ele falar pros outros. Agora já do lado da Saria, ela tava assustada, porque não dá pra cortar uma espada de madeira com uma espada de madeira sem corte. Provavelmente o Gray sabia que isso não faz sentido e como ele tava tentando esconder, significava que era algo que ele não pretendia falar. Mas deixando esse 10 de lado, a Saria comentou que pelo jeito o Gray realmente queria uma recomendação para a academia, e a academia que eles estavam falando é a Academia Real de Esgrima. O problema é que a Saria falou que não poderia recomendar o Prota pra lá, já que ele não estava preparado para aquele lugar. E ouvindo isso, o Prota tava meio que esperando, né, já que sua força não era o suficiente. Porém, o Prota se precipitou demais, afinal a Saria continuou dizendo que o lugar onde o nosso protagonista deveria ir é a Academia Mundial Unificada, que não era a melhor do reino, e sim a melhor do mundo, que pra quem não sabe é de onde vem aqueles heróis lá que estavam lutando na batalha final. E é claro que ouvindo isso ele perguntou como raios ele poderia ser aceito lá, e a Saria falou que, bom, atualmente impossível. E até mesmo o Gray provavelmente já percebeu isso, o corpo dele tava longe de ser condicionado pra ser um espadachim. Claro, se fosse na Academia Real e tal, ele poderia até dar um jeito com as habilidades atuais, mas na Academia Mundial, rapaz, ele não vai conseguir nem passar do primeiro teste. Internamente o Gray concordou, porque todo mundo que saiu daquela academia é basicamente um monstro. E vendo a expressão dele, a Saria perguntou pra que ele tava desistindo já, porque faltava 9 meses pro exame de admissão. Claro, até poderia não ser um tempo suficiente, mas a Saria queria que o Gray confiasse completamente nela. E é claro que juntamente disso, ele teria que estar preparado para sofrer durante os próximos 9 meses. E diante disso, o Gray sabia que se ele não lutasse agora, ele provavelmente jamais iria alcançar o seu objetivo. Então, no fim, ele aceitou passar um inferno durante os próximos 9 meses. E sim, foi um inferno. Dia após dia, ele comeu comida estranha, treinamento quando acordava, quando dormia, e foi louco. E assim, 8 meses depois, olha como é que o cara ficou gostoso, meu irmão. E segundo a Saria, ela não tinha mais nada pra ensinar pra ele, o corpo dele já tava mais ou menos bem condicionado. Sim, faltava um mês pra começar o exame e tal, mas a Saria falou que era bom ele ir lá pra ver como é que era o local do teste, pra ele se adaptar ao lugar. E nisso, a Saria até deu um dinheiro pra ele aproveitar a viagem e tal, e diante de tudo isso daí, do nada, o Gray comentou que, pelo
pela maneira que a Saria tava agindo, era como se ela estivesse tentando expulsar ele da vila. E ela falou que não, nada a ver. Porém, quando o Gray comentou que tinha ouvido dizer que aparecia um ninho de ogro ali perto e que não tinha quase nenhum guarda naquela vila, ela já começou a meio que falar que não tem nada a ver isso daí. Afinal, a ajuda viria da capital real, então eles não precisavam se preocupar. Internamente, o Gray começou a refletir que ela tava mentindo, porque sabendo do futuro, ele sabia que nenhuma ajuda viria para aquela vila. E outra, um pouco antes da vila ser destruída, a Saria iria perder a sua vida e, bom, ali eles nunca mais iam encontrar ela. E diante desses fatos, o Prota falou que tava de boa então, ele estaria indo embora e agradecia por tudo que sua mestra havia feito para ele. O negócio é que, ao cair da noite, a Saria foi até o lugar onde estava o tal do ninho dos ogros, e vendo um rastro de sangue, ela notou que estava indo ao caminho certo, quando do nada, ela ouviu uma voz perguntando aonde ela estava indo. E vendo o Gray à sua frente, a Saria já perguntou o que raios ele estava fazendo ali, porque teoricamente ele é pra ele estar a caminho da academia, não? Porém, o Gray comentou que ele só ficou um tempinho ali pra ver se as tropas reais iam realmente ajudar, mas pelo que a Saria falou, eles não poderiam ir ali por causa de uma certa urgência, então ela resolveu ir sozinha. E outra, ela conseguia fazer isso porque ela recebeu um relatório do batedor onde tinha apenas um ogro de elite e 50 monstros no total. Tipo assim, um ogro de elite sozinho é de boa pra resolver, mas a real força do ogro está na inteligência e na liderança. Então, diante desses fatos, lutar sozinho é basicamente suicídio. E outra, o Gray sabia que se ele deixar a sua mestra ir sozinho, ela morreria. E por causa disso, ele pediu para sua mestra levar ele junto dela, ao qual obviamente ela negou. Mas ele começou a dizer que precisava de experiência de combate e essa era uma ótima oportunidade. Ou será que ele seria um fardo para ela? E ouvindo isso daí, a Saria falou que com certeza fardo ele não era não. Só que ninguém sabe o que pode acontecer numa luta, ainda mais se for num ninho de monstros recente. E o Gray, vendo que a Saria tava insistindo em não levar ele respondeu basicamente o seguinte: ele iria lutar contra ela, deixá-la inconsciente e lutar contra os ogros sozinho se ela não o levasse. E é claro que depois de uma proposta amigável que nem essa, ela aceitou, mas sob uma única condição: que ele deveria voltar vivo, ao qual o Gray falou que a sua mestra deveria fazer o mesmo também. Assim, dadas as explicações, promessa aqui e ali, eles finalmente chegaram no ninho. A primeira coisa que eles deveriam fazer é não agir precipitadamente, já que os ogros têm uma certa inteligência, então eles precisavam tomar cuidado. E dando uma olhada ao redor, eles encontraram vários e vários ogros, mas nenhum ogro líder, ou talvez ele estava dentro daquelas tendas. E como eles não poderiam ficar parados, eles se dividiram em duas partes. No caso, a Saria ia atacar de um lado, enquanto o Prota iria atacar do outro. E assim que a Saria fez o seu primeiro ataque, já começou a chamar mais e mais ogro ao redor. E foi aí que o Gray apareceu e juntamente da Saria começou a limpar todos os ogros e tipo assim, eles fizeram uma limpa. Aí a Saria já começou a parabenizar o Gray, perguntando se aquilo ali era realmente a primeira vez dele, e ele falou que era bom eles ficarem com a guarda alta. E outra, aquilo tava estranho demais, já que aqueles monstros ali estavam muito fracos. Então, como raios na vida anterior, a mestra do nosso Prota perdeu e morreu sozinha. Enquanto o Gray pensava nisso, ele deu uma olhada numa tenda ao qual dois olhos apareceram e ele já se cagou todo, falando que eles deveriam correr dali. E a Saria não entendeu muito bem, mas ela correu junto do Prota. O problema é que eles foram lentos demais, porque do nada um ogro de elite apareceu. E a Saria comentou que era uma honra ter o chefe indo diretamente até eles, mas segundo o Gray, ele não era o chefe, pois o verdadeiro chefe estava atrás deles e deu um rugido, fazendo com que todos os ogros ficassem mais fortes. E aquilo ali era algo muito mais forte do que um ogro de elite. Aquele monstro que estava atrás de todos aqueles ogros era o General Ogro, o verdadeiro chefe daquele ninho, e agora sim dá pra entender o motivo do porquê a mestra do Prota morreu na vida anterior. E é claro que não dava pra bater de frente contra aqueles monstros, por isso que a Saria tentou atacar o ogro de elite pra abrir uma rota de fuga. O negócio é que quando ela acertou o ataque, deu certo, legal, beleza, funcionou. O problema é que o ogro curou instantaneamente a sua ferida, que segundo o nosso protagonista, depois do rugido do General Ogro, todas as habilidades dos orcs foram aumentadas, incluindo a regeneração e força. E depois de uma breve luta, o Gray notou que se eles continuassem ali era uma questão de resistência até eles morrer. Por essa
essa razão, ele pediu para que sua mestra protegesse a sua retaguarda e conseguisse um pequeno tempo para ele, já que só havia uma escolha naquela situação, que era derrotar o General Ogro. Só que para fazer isso, ele precisava eliminar todos os seus inimigos à frente, e além desse pequeno problema, teve outro: a espada dele não consegue lutar contra um ogro fortalecido. Claro, ele até tinha uma espada reserva e tal, e a Saria até arrumou outra pra ele, mas ainda assim não era o suficiente para eliminar todos os inimigos e ainda lutar contra o General Ogro. E falando no General, mais uma vez ele deu aquele rugido, fortalecendo ainda mais os ogros, que daí pra frente, o negócio ficou louco. A cada ogro que o Gray tava enfrentando tava cada vez mais difícil, só que aos poucos ele foi desviando dos ataques aqui e ali e foi avançando. Mas não demorou muito para que os ogros conseguissem pegar ele e quase o matar. Claro, ele até conseguiu se defender, mas foi jogado para muito longe e sofreu muito dano. E pra piorar, ele só tinha uma única espada. E como é que ele vai enfrentar uma horda de ogros e um general ogro com uma espada só? E diante de toda essa situação, já dava pra saber que, bom, não dava pra ele vencer. Nesse caso, ele pediu para que a Saria fugisse dali, porém ela falou que ela não poderia fazer isso. E não era como se ela quisesse ficar com ele ali, morrer junto dele. Na verdade, a perna dela estava ferida e ela não conseguia mais correr. E diante desses fatos, o Gray já entrou em desespero porque ele não tinha mais opção. E nisso ele começou a pensar que ele voltou no tempo para derrotar o Liquidador para simplesmente morrer ali no início. Mas após um breve segundo de silêncio, ele refletiu que aquilo ainda não tinha acabado. Pois se ele utilizar aquele poder da última vez, a história seria totalmente diferente. E até mesmo aqueles inimigos à sua frente seriam mortos. E assim, se lembrando da sensação daquela última vez, ele invocou aquele poder muito louco e partiu todos os ogros à sua frente. E o poder tinha sido tão absurdo que a Saria perguntou o que raio estava acontecendo, enquanto o Gray falou que estava tudo bem. E rapaz, esse poder do Gray é apelão pra uma pega, porque além de partir todos os ogros, ele cortou o General Ogro ao meio. O que rapidamente já facilitou a luta da Saria, porque agora o ogro de elite estava sem os buffs dele. E sim, no quadro seguinte, ela partiu o ogro de elite em 3 pequenas partes. E com isso, eles derrotaram todos os ogros ali, e o Prota já até começou a pedir desculpas por ter quebrado a espada reserva da sua mestra, e ela falou que tava de boa. O negócio é que no instante em que ele entregou a espada quebrada por algum motivo para sua mestra, o Prota simplesmente caiu no chão totalmente inconsciente. Agora, já dentro da mente do nosso protagonista, ele acabou encontrando uma porta selada, onde começou a ser uma aura um tanto quanto estranho, ao qual ele já notou que era aquele poder que ele estava utilizando. Então, só de parar e pensar, significa que se ele abrir aquela porta, ele poderia utilizar o poder, não? Claro que é fácil na teoria. No instante em que ele tentou se aproximar daquela porta, ele sentiu uma sensação de morte e rapidamente recuou, porque instintivamente ele sentiu que no instante em que ele tocasse naquela porta, ele iria morrer. Diante desses pensamentos, uma voz disse ao profundo da alma do nosso protagonista que ele fez uma boa escolha. E assim, recuperando a consciência, a primeira coisa que ele viu foi a Saria perguntando se ele estava bem e tal, e ela explicou que ele estava na enfermaria da vila e ele tinha ficado inconsciente por 5 dias seguidos. Ouvindo isso, o Prota comentou que pelo jeito ele se esforçou um tantinho demais, só que se lembrando daquele ataque ali, talvez a expressão de se esforçar demais não é tão certa pelo que ele fez. De qualquer forma, dando uma mexida no seu corpo, o Gray notou que ele não tinha nenhuma força no seu braço direito, além de que o hematoma dele estava começando a sair umas marcas estranhas, meio nada a ver, e pelo jeito apenas o Gray poderia ver aquelas marcas estranhas. Mas deixando isso daí de lado, o motivo do talvez porque o Gray não conseguia mover seu braço é porque todos os ossos do seu braço estavam em frangalhos, ou pedaços mais conhecidos. O que obviamente não fazia sentido para o Gray, porque o braço dele não estava doendo nada. E a Saria respondeu que é óbvio, afinal eles trataram o seu braço com uma poção mágica, o que é algo absurdamente caro. E a Saria falou para o Gray ficar de boa, afinal aquilo era algo que o chefe da vila tinha dado para eles, o que bugou o Prota. Por que ele deu para ele uma poção tão cara que nem aquela? E ouvindo isso, a Saria questionou do porquê que o Gray estava falando isso. Afinal, ele era o herói da vila. Antes que o Gray sequer formulasse alguma coisa na sua cabeça, do nada o chefe da vila apareceu, todo preocupado com ele. E o Gray até tentou agradecer o chefe pela poção e tal, só que ele falou que aquilo era o mínimo. No final, eles derrotaram um general ogro, um monstro ao qual nem mesmo todas as forças das cidades vizinhas ao redor conseguiam arranhar. Por consequência disso, aquela poção ali era o básico do básico que eles poderiam oferecer. Afinal, sem a derrota do general ogro, talvez ninguém estivesse ali. O Gray até queria dizer que o chefe estava exagerando e tal, mas se baseando na experiência da sua vida anterior, a sua vila natal realmente
ponte tinha sido destruída pelo ataque dos ogros. Mas deixando essa ideia de lado, o chefe comentou que pelo que ele ouviu dizer, que o Gray iria prestar o exame de admissão para a Academia da União Mundial. E ouvindo isso, daí ele caiu na realidade, né? Porque tipo assim, demorou uma semana pra derrotar todos os ogros e ele dormiu por 5 dias. Como eram 3 dias dali até a Academia da União Mundial, ele tava lascado, porque só faltava 2 dias pra começar o exame. Claro que dava pra chegar lá mais rápido utilizando um cavalo, mas isso custava muito dinheiro. E antes que o prota pudesse pedir alguma coisa, o chefe falou que já sabia que ele precisava de um cavalo. E por causa disso, ele deu um jeito de arrumar o melhor que eles tinham na cidade. E outra, segundo a Saria, se ele não tivesse acordado, eles dão um jeito de levar ele dormindo mesmo até a capital. Assim, no instante em que o Gray saiu da enfermaria, toda a cidade, juntamente do cavalo que vai levar ele, estava esperando. E todos estavam agradecendo ao Gray, falando que ele era o herói da vila. E os aldeões até mesmo deram dinheiro pra ele, porque eles sabiam que era um pouco caro a entrada da academia e por isso eles arrecadaram para pagar a entrada do nosso protagonista. E assim, diante disso, o Gray apenas teve que agradecer, comentando que provavelmente vai ser bem difícil ele voltar agora se ele falhasse nos exames. Contudo, a Saria falou que ele não precisava se preocupar, pois nenhum dos candidatos da Academia da União Mundial conseguiu derrotar um general ogro. E o Gray comentou que era legal e tal, mas como é que ele vai usar a espada dele se o braço dele tava todo bichado? Claro, ele tinha o braço esquerdo e tal, mas e aí, como é que vai fazer? Ele não vai conseguir passar assim facilmente. O negócio é que, segundo a Saria, isso era mais que o suficiente. E outra, ele também não precisava daquele poder estranho não. Afinal, os examinadores da academia iriam notar a habilidade do nosso protagonista sem que ele tivesse muito esforço. Por isso, ela tinha certeza que ele iria passar. E rapaz, eu não sei se era pra apoiar ele ou não, mas parece que só aumentou mais ainda a pressão pra ele passar nesse teste. De qualquer forma, dando uma olhada geral na situação, teoricamente não era nem pra aquela vila existir ali, mas ao contrário da sua vida anterior, ela ainda existe. Isso já mostrava que o futuro poderia ser mudado com aquele poder que ele tinha. E assim, um dia depois, graças ao cavalo que ele ganhou, ele chegou na Academia da União Mundial. E já chegando lá dentro, parecia um bando de formiga, porque a quantidade de pessoa aqui é absurda. De qualquer forma, já começou uma conversa aqui e ali, que resumindo a conversa do pessoal, todo ano muda a quantidade de vagas para os exames. Tem vezes que é 50 vagas e tem vezes que é só uma. Mas parando com essas conversinhas, do nada uma mulher ruiva apareceu, ou de cabelo vermelho se você quiser chamar também, e estalou os dedos e invocou uma aura absurda, fazendo com que um papel aparecesse na frente de cada um dos candidatos, onde apenas tinha o número do candidato e o curso que ele deveria entrar. E calma, ela explicou que isso daí é normal e tal, nada além do seu número e o curso estava escrito, isso acontecia todos os anos. Isso tinha um motivo, muchachos, a Academia da União Mundial não faz discriminação baseada em idade, gênero, nacionalidade, status ou qualquer outra coisa, nem mesmo o seu próprio nome. O nome eles até queriam saber, mas somente depois que a pessoa passar nos exames, aí sim eles vão se importar com o nome da pessoa. E dando uma olhada no seu papel, o Gray ficou meio assustado por ele ter sido designado para o curso de esgrima, né, sendo que ele nem tá com a espada dele. E como se estivesse lendo a sua mente, aquela garota de cabelos vermelhos declarou que atribuiu o curso de cada um de acordo com a aparência deles. Então, se eles erraram, eles deveriam levantar a mão. E tipo assim, muchachos, ninguém levantou a mão, o que mostrava que ela não tava errada. Agora, como que ela definiu cada um deles certinho, é que o negócio é louco. E dadas as explicações, ela colocou algo a mais no papel que cada um recebeu, que no caso era o horário e o dia que seria o exame deles. E já o do Gray, ele acabou saindo no primeiro dia às 11 horas, o que era um tanto quanto preocupante, porque ele precisava curar o braço dele, então ele esperava ter um pouco mais de tempo. Ah, e mais uma, a garota explicou que era bom eles não se atrasarem, senão seriam desqualificados instantaneamente e não dava pra mudar o horário também. O que mostrava que no fim o Gray vai ter que contar com a sorte pro braço dele curar daqui pra lá. O problema é que no dia seguinte não curou absolutamente nada. E como já tinha chegado a vez dele, não poderia ser pessimista agora. Pelo menos o braço esquerdo dele tava funcionando, né? É claro que ele ia aproveitar o tempinho de sobra que ele tem para observar o examinador, pra ver se tinha alguma fraqueza e tal, mas no instante em que ele viu a luta, o candidato partiu pra cima do examinador, deu um baita de um golpe que o examinador só desviou. E é claro, o examinado até tentou atacar aqui e ali, mas nem adiantou, porque o examinador só deu meros 2 golpes, lançando o examinado pra longe, e com isso ele já perdeu. E é claro que vendo essa situação diante dos seus olhos, o prota já tava desistindo. Mas como já era a vez dele, ele subiu em cima do palco e começou a refletir que, pô, como é que ele vai vencer um cara com um braço faltando? Pelo menos para a sorte do Gray, o examinador deu o primeiro movimento a
ele. Claro, ele ainda não tava confiante, porque ele não tava utilizando a sua mão dominante e tal, mas ele faria o melhor que ele pudesse. E outra, pelo que ele se lembra que a Saria tinha ensinado, uma espada não se balança apenas com os braços, é sim através dos movimentos inteiros do corpo. No caso, o Prota foi lá e transferiu todas as suas forças para o único músculo do braço e começou a dar golpe aqui e ali. Assim que o Gray deu o primeiro golpe, ele desviou facilmente dele, mas no instante em que ele contra-atacou, o Gray notou que os movimentos do Examinador eram tanto quanto lentos. Claro, ele conseguiu bloquear o ataque e notou que o Examinador tinha um poder insano e tal, mas a velocidade dele nem sequer se aproximava da Saria. Com isso em mente, o Gray notou que talvez essa batalha fosse um pouco mais fácil do que ele tinha esperado, e por isso ele começou a dar uma sequência de golpes, ao qual já pegou o Examinador de surpresa, enquanto o Gray estava se lembrando das palavras da sua mestra, onde ela dizia que com certeza ele iria passar. E pô, ouvindo umas palavras bonitas dessas vindo de uma mulher tão linda que nem ela, obviamente ele já ficou todo empolgado. E assim a luta continuou com o tempo, e mesmo que o Gray já tenha entendido mais ou menos a esgrima do Examinador, a diferença de poder era um tanto grande demais, então ele não conseguia quebrar a forma e a postura dele. Dito isso, aos poucos os movimentos do Examinador estavam ficando mais desordenados, e aproveitando sua oportunidade, criando uma pequena abertura onde o Examinador atacou o Gray, ele desviou do ataque e no instante em que ele iria acertar o seu golpe, uma voz pediu para que ele parasse, o que significava que a luta tinha acabado. Na verdade, o tempo limite tinha chegado ao fim, e com isso, o resultado do exame seria um empate. O que já decepcionou o Gray, né, porque ele deu o seu melhor, mas no fim, ele só conseguiu um empate. Claro, tinha o próximo ano, e até lá provavelmente o braço dele vai estar curado e tal, então ele apenas agradeceu. E com isso, uma semana depois, na sala de reuniões 53, estava tendo uma reunião, onde o velho, que provavelmente é o diretor da academia, perguntou como é que tinha sido o exame deles até agora. E resumindo o comentário de todos, eles estavam reclamando sobre o sistema de todo mundo ficar olhando apenas um candidato, que era um tanto quanto ineficiente, porque a quantidade de candidato era absurda. Porém, o diretor declarou que ele pediu a opinião deles sobre os alunos e não sobre o sistema do exame. Corte rápido. E pra adiantar um pouco as coisas, ele começou pelo curso de esgrima, perguntando quem tinha passado. E pelas informações, os que passaram foi o candidato número 5, o 217 e o 753. E tinham até alguns outros que lutou bem e tal, mas eles não iam aguentar fazer as aulas que eles queriam. Dito isso, o diretor perguntou se tinha mais alguém que chamava a atenção, algo do tipo, e como ninguém falou nada, eles iriam encerrar por ali, quando do nada, a garota de cabelos vermelhos perguntou: e o candidato número 513? É assim que os professores deram uma breve olhada no vídeo da luta que ele teve contra o seu examinador, eles comentaram que se ele dependesse demais de armadilhas para derrotar os outros, ia ser muito difícil para ele. Claro, a técnica era boa, mas faltava muita força. E no fim, resumindo o que eles decidiram, ele não servia. E ouvindo esses comentários, a garota de cabelo vermelho comentou que se todo mundo era tão cego daquele jeito ali, talvez realmente seja um desperdício ter todos observando juntos. E assim, no dia seguinte, iria ser feito o anúncio dos candidatos aprovados para o curso de esgrima. E claro, como a gente já sabia, o número 5, o número 217 e mais um monte de outros foram selecionados. Mas o número 513, divulgo do nosso protagonista, não foi falado, o que já deixou ele em choque, porque no fim ele acabou falhando. Mas do nada, outro anúncio foi feito. E esse era sobre a admissão especial do Olho Divino. Aí sim entrou o nosso protagonista, ao qual ele não entendeu muito bem de início, e sobre esse exame especial de Olho Divino aí o pessoal já começou a zoar, porque segundo os figurantes ali, alguém estava passando por debaixo dos panos. E claro que ouvindo isso o Gray já ficou bugado, porque pô, não sabia que a mestra dele tinha algum tipo de conexão aqui dentro da academia mundial. Porém, interrompendo os pensamentos do nosso protagonista, um velhote falou que na verdade era totalmente o contrário. A admissão especial do Olho Divino era uma categoria honrada que produziu heróis por mais de 100 anos. Claro, isso era algo do passado e mais, teve outros candidatos recentes aprovados na admissão especial do Olho Divino, que era a Amy White, Bella Albright, Lecky Muller e o Jacob Blomfield. Eu não sei se meu inglês foi bom, mas é esse daí mesmo. É tipo assim, meu povo, todos os nomes que o velhote acabou de falar ali é os mesmos heróis da humanidade que o Prota conheceu no futuro. E se ele conseguiu passar no mesmo exame que eles, significa que no futuro o nome do nosso protagonista também vai estar lá como um herói da humanidade. Assim, um tempo depois, a cerimônia de entrada iria começar. E é claro que todos os alunos já estavam uniformizados com o emblema de cada curso que eles participaram
participavam. O problema é que no instante que eles chegaram lá, segundo a um indivíduo ali, eles tiveram um pequeno atraso devido a uma preparação. E por essa razão, ele pediu gentilmente para que todos ficassem um pouquinho mais para trás, e assim que todos se afastaram, o homem de cabelos brancos do nada invocou um portal de teletransporte e trouxe uma mega sala gigante, igual aqueles coliseu romano antigo. E é claro que diante de uma magia de teletransporte daquele tamanho ali, todo mundo já ficou assustado e tal. O Grace sabia que tudo aquilo ali foi premeditado para mostrar a verdadeira força da Academia Mundial. Mas dando uma olhada ao redor e juntamente dos comentários do restante dos alunos que estavam ali, um deles comentou que tinha uma quantidade exagerada de assentos se comparado à quantidade de alunos, já que só passaram 30 e tinha mais de 300, 3.000, sei lá quanto que tem ali. Porém, uma garota começou a explicar que a Academia da União Mundial, como o próprio nome sugere, reunia os melhores estudantes de todo o mundo. Em poucas palavras, o restante dos alunos ainda não tinha chegado, e falando neles, todos eles chegaram num tipo de voador estranho, sei lá, balão, ou mais especificamente, segundo o que o nosso protagonista refletiu, o navio aéreo mágico Strato Queen. Ele conhece esse daí porque na vida anterior eles utilizaram para ir pra batalha contra o Liquidador. E com os alunos restantes tendo chegado, agora sim iria se iniciar a verdadeira cerimônia de entrada. E tipo assim, a gente nem precisou ver porque foi basicamente igual a qualquer outra escola, onde o diretor falava um monte de blá 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 aqui e ali. Nem dessa vez foi chamado o melhor aluno de cada curso, que no caso de esgrima, foi um garoto que derrotou o seu examinador instantaneamente. E o seu nome é Leonhardt Apias. E eu vou chamar ele de Leon, que é mais fácil do que ficar chamando Leonhardt, Leonhardt aqui, Leonhardt ali. De qualquer forma, voltando ao discurso do Leon, ele perguntou se por algum acaso poderia falar livremente ali, ao qual os instrutores falou que ele podia. E a primeira parte dessa declaração foi basicamente o seguinte: uma reclamação à academia. Isso porque tinha alguns alunos que passaram firmemente, deram o seu melhor e tal, porém tinha um grande problema nesse método. Ou melhor, entre eles tinha alguém que não merecia estar ali. Isso tudo por causa do olho divino Ariel, que é aquela garota do cabelo vermelho. E Ariel perguntou para o Leon por que ele tava tão bravo assim, sendo que eles passaram por um rigoroso exame e todo mundo ali deu tudo certo. E embora os outros não podem ser tão fortes que nem os que passaram, ela achou que não era uma boa ideia excluí-los. Contudo, o Leon falou que não estava falando daqueles que foram admitidos passando pelos exames corretamente, e sim do estudante que ela deixou passar por debaixo dos panos, no caso utilizando a admissão especial do olho divino. E diante desse fato, Leon começou a dizer ao candidato que passou por debaixo dos panos simplesmente jogar o seu uniforme no chão e ir embora, já que ele não merecia estar ali. E ouvindo isso, o Gray não entendeu muito bem porque o Leon tava com a raiva tão grande dele, e outra, ele ainda bem que o Leon não sabia quem ele era, né? E diante disso, Ariel comentou que aparentemente os alunos novos estavam bem animados esse ano. E antes que o Leon pudesse reclamar de alguma coisa, ela perguntou se por algum acaso ele achava que era mais forte que o garoto que ela escolheu. E meio que engolindo seco, ele falou que sim, ou será que por algum acaso ele estava errado? E para ver se o Leon era realmente forte, Ariel fez uma aposta com ele, onde estava o emprego dela juntamente com a admissão do garoto que ela passou em jogo. Eu vendo isso, o prota ficou meio bugado, assim como o Leon, que perguntou como assim? Ela queria que ele lutasse contra o aluno de admissão especial que ela escolheu, e Ariel falou que não, ela não faria algo tão grosseiro assim. Afinal, se o aluno que ela escolher for com tudo, o Leon com certeza seria morto. E é claro que ouvindo essa declaração, ele já perguntou se por algum acaso ela tava provocando ele, e ela falou que não, tava falando bem sério até. E por essa razão, ela queria fazer uma aposta envolvendo monstros ao invés disso, já que seria mais seguro. Além de que, pelo que ela ouviu falar, o Leon era muito melhor em lutar contra monstros do que humanos. Então, a aposta seria o seguinte: matar os monstros que ela escolher como alvo. E a cada rodada, o monstro-alvo ficaria cada vez mais forte, e quem não puder derrotar o seu monstro primeiro, perde. Claro que, se o aluno que ela escolheu perder, ela se aposentaria do cargo de professora e todos os alunos de admissão que ela escolheu seriam expulsos também. Porém, se o Leon perder, ela faria ele obedecer a qualquer coisa que ela mandasse. E diante dessa declaração, o Leon falou que talvez iria aceitar dependendo de quais monstros eram. Afinal, ele não queria se meter numa armadilha estúpida preparada por alguém. E após ouvir isso, Ariel comentou que então, talvez o primeiro alvo poderia ser um General Ogro. Ou será que era fácil demais pra ele? E ouvindo justamente o General Ogro, o prota começou a se perguntar
perguntar por que a Ariel tinha escolhido justamente esse monstro, mas já do lado do Leon ele ficou pistola, porque esse não era um monstro que alguém pudesse matar sozinho. E a Ariel começou a explicar que ela não tava pedindo pra ele matar de imediato, por isso que eles deveriam colocar o prazo dessa aposta de 1 ano, já que é um tempo razoável. Porém, segundo o Leon, mesmo se eles tivessem 1 ano, não dá pra bater de frente não. Contudo, parando para pensar um pouco, ela entendeu, ela tava deliberadamente escolhendo um monstro que ninguém pode derrotar. Encerrar assim a aposta sem um vencedor, claro. Só que ouvindo isso daí, a Ariel colocou mais uma condição. Se for um empate, eles perdiam. No caso, se o Leon e o nosso protagonista perder a batalha, quem iria perder de verdade seriam eles. E diante disso daí, não tinha como ele negar, certo? O Leon comentou que provavelmente a Ariel tava louca, porque é basicamente um resultado de uma aposta já decidida. E outra, não poderia ser um ogro general enfraquecido ou algo do tipo, tá? E a Ariel falou que é óbvio, e pra ter certeza que iria funcionar, ela foi lá e fez um contrato mágico, onde o Leon rapidamente assinou, afinal aquela aposta tava basicamente ganha, segundo ele, né? E depois de tudo isso, os professores começaram a se perguntar se por algum acaso a Ariel tava utilizando aquilo ali como desculpa pra se aposentar, e já do lado do Gray, ele começou a se perguntar como raios Ariel soube que o monstro que ele derrotou antes de se matricular era um general ogro. E outra, por que ela incluiu algo como 1 ano de prazo para a conclusão dessa aposta? E dando uma olhadinha pra Ariel, vendo que ela deu um sorrisinho pedindo pra ele ficar em silêncio, a aposta já estava decidida desde o instante em que ela começou a falar. Mas após isso, as aulas rapidamente começou, onde a primeira aula seria sobre os fundamentos da magia. Afinal, eles não tinham tempo a perder, porque esse era o lema da Academia Mundial. E começando pelo mais básico de como utilizar a magia, ele explicou que no corpo de todos existia uma energia invisível chamada Éter, manipulando através dos círculos mágicos, você conseguia fazer magia e mais um monte de blá 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 pra frente. E enquanto o professor tava dando a aula, o Gray refletiu que ele tava até que de boa pra acompanhar, afinal ele aprendeu isso na sua vida anterior nos campos de treinamento. Na verdade, o único problema que ele tinha nessa aula é que ele acabou caindo na mesma turma que o Leon. Claro, não era um problema tão grande, já que ninguém sabe que ele é o aluno de admissão especial do Olho Divino. O problema é que enquanto o Gray tava pensando nisso e deu uma olhada pro Leon, o professor notou que ele tinha virado os olhos, você acredita? Comentando que se ele tava tão confiante pra começar a revirar os olhos na sua aula, então significava que ele sabia de alguma coisa. Nisso, o Gray começou a explicar que como eles estavam no curso de esgrima, ele pensou que não seria problema se eles não utilizassem magia. Porém, o professor falou que não é bem assim. Afinal, eles estariam lutando com magos, então o básico do básico eles deveriam saber pra se coordenar juntamente deles. E diante dessa explicação, o Gray entendeu mais ou menos que ele queria que o pessoal decorasse um feitiço pra acompanhar o mago. No caso, provavelmente o primeiro feitiço era o Projétil de Éter. E ouvindo isso, o professor comentou que então provavelmente o Gray sabe utilizar esse feitiço, não? E ele respondeu que sim, tudo graças ao campo de treinamento na vida anterior. O professor falou que era uma boa oportunidade para testar isso num duelo, e quem seria o oponente do nosso protagonista é o Leon. Não sei por que ele escolheu o Leon. E o Leon agradeceu, mas começou a dizer que ele não tinha sido só treinado em esgrima não, em magia também, então ele tinha meio que medo de acabar machucando demais o seu oponente. E o professor falou que era de boa, era só ele usar um ataque mais fraco. E outra, o projeto de Éter nem é tão forte assim. Além de que o oponente do Leon era ninguém menos que o aluno escolhido pela Ariel, o Olho Divino. Rapaz, eu acho que esse professor tá na maldade, porque ele acabou entregando tudo pro Prota, pô. Aí, claro, sabendo que o seu oponente é o escolhido pelo Olho Divino, o Leon pediu gentilmente para que o Gray descesse lá de cima para que eles pudessem dar lições aos alunos. E chegando lá embaixo, o Gray começou a refletir que ele tinha aprendido magia algumas vezes lá no campo de treinamento e tal, mas, pô, se for utilizar agora, ele não sabe se vai dar certo. Pelo menos ele se garante que não vai morrer. E assim que o Leon começou a invocar a sua magia, o Gray também teve que invocar, senão ele ia ter que tomar uma paulada sozinho. Porém, muchachos, no instante em que os dois soltaram literalmente a mesma magia, olha a diferença de tamanho. E é claro que com essa disparidade de tamanho, o ataque do Gray engoliu do Leon, o que obviamente já colocou em risco a vida dele. Tanto que o professor teve que colocar uma barreira para parar o ataque, mas quem disse que isso parou? Porque no fim o ataque acabou acertando o Leon, assustando todo mundo ali, mas ainda bem que ele não morreu. Claro, se não fosse pela barreira do professor, ele não teria sobrevivido. E outra, segundo o próprio professor, aquele projeto de Éter ali é algo que nenhum outro conseguia fazer. Por isso que ele questionou o Gray o que raios de ataque foi aquele. E já do lado do Gray, ele tava se perguntando o que raios aconteceu também, porque o ataque do Leão foi muito fraco e definitivamente não era o mesmo feitiço. Ou será que por algum acaso a magia que ele aprendeu no campo de treinamento era diferente do que a academia ensinava? Aí, pra ter certeza, ele perguntou pro professor se ele realmente utilizou o feitiço certo, e o professor falou que não, aquele definitivamente era um projeto de Éter.
Éter. Porém, o que mudava era a qualidade. Mais especificamente, o que o nosso protagonista utilizou foi um projétil de éter super comprimido, algo ao qual até mesmo os professores têm dificuldade só de produzir, ainda mais se comparado a utilizar em ataques. O que significava que em toda a academia, provavelmente, o único que conseguia fazer aquele ataque ali é o Gray. Só que na cabeça do Gray isso não faz sentido, porque todos os feitiços aprendidos pelo esquadrão de subjugação no campo de treinamento eram daquele jeito. E outra, ele era o pior dos piores lá. E por causa disso, ele perguntou se o professor tava brincando com ele, porque qualquer um deveria conseguir fazer aquilo ali com uma prática adequada. O problema é que isso soou como se ele estivesse se sentindo superior, e por causa disso, o professor começou a rir. Aí ele já começou a pedir para o Gray se transferir para o curso de magia, e ele até mesmo recomendava ele, ao qual o Gray recusou imediatamente, já que ele é melhor na esgrima do que na magia. Porém, o professor continuou dizendo que o ataque de éter super comprimido que o Prota acabou de fazer era algo que estava além da imaginação, e provavelmente ele era o talento mais foda da academia e talvez até superior a ela. E já do lado dos alunos, eles estavam assustados não só com o ataque, mas pela quantidade de elogios que ele estava dando para o Gray, porque geralmente ele não fala um A, ele só é de dar catracada. E outra, segundo o próprio professor, se o Gray não transferisse para o curso de magia, era como se fosse um crime para contra a magia, já que a técnica de compressão de éter dele estava muito superior. E ouvindo sobre essa técnica de compressão de éter, daí o Gray começou a se lembrar de algo da sua época lá na primeira vida, onde uma mulher de cabelos azuis começou a explicar um monte de bagulho de teoria, que alguns anos atrás era muito difícil fazer a compressão de éter, porque eles tinham que comprimir continuamente o éter dentro do corpo e então tentar reunir e utilizar partes que, por algum acaso, se misturavam a um tal de Odd. E falando sobre o Odd, o Gray perguntou se o professor conhecia sobre ele, ao qual ele não entendeu bolhufas nenhuma. E só ouvindo isso daí, ele já entendeu que o mundo ainda não conhecia a existência do Odd, o que significava que tudo que ele aprendeu no esquadrão de subjugação era conhecimento do futuro, algo básico ao qual ele deveria saber, né? Enquanto o Gray tava pensando nisso, o professor tava insistindo ainda para que ele se transferisse para o curso de magia, ao qual ele negou mais uma vez, já que ele amava muito as espadas. E diante disso, o professor teve que desistir só por agora, pois se por algum acaso ele quisesse transferir para o curso de magia, era só conversar com ele. E de qualquer forma, o professor pediu para o Gray voltar para o lugar, e ele nem ia ligar se ele virasse o rosto, ficasse entediado e até mesmo saísse da aula, afinal aquilo era básico demais para ele. E diante dessa declaração do professor, os alunos já começaram a ficar surpresos com o nosso protagonista. E sabe o Leon que a gente tava esquecendo até agora? Rapaz, ele aboiolou, ele começou a chamar o nosso protagonista de Lord Gray. Rapaz, esse negócio tá meio lá ele, doido, tá ficando meio estranho. É assim, um tempinho depois, o Prota foi intimado ao escritório da Ariel, provavelmente por causa do professor, né? E ele já ficou assustado, questionando se por algum acaso a Ariel também queria que ele mudasse de curso. E no instante em que o Gray entrou na sala, do nada ele foi atacado e conseguiu defender no susto. Só que, dando uma olhada para a atacante, ele notou que sentia que já viu ela em algum lugar antes. Rapaz, acho que o Gray tem a mesma memória que eu, porque, meu irmão, a gente acabou de ver ela praticamente. Mas voltando para a história, Ariel parabenizou nosso protagonista, comentando que os seus olhos, com certeza, não estavam errados. E já os professores do lado dela começaram a perguntar se por algum acaso a Bella estava se segurando ou algo do tipo. E só de ouvir o nome Bella, o Gray já lembrou que ela era a Bella Albright, a feiticeira do futuro. E sobre o comentário dos professores, Ariel falou que eles deveriam estar cegos, não é possível. De qualquer forma, os professores foram lá, aceitou a derrota e até entregou algumas moedas a Ariel. O que o Gray não entendeu muito bem, mas Ariel explicou que elas estavam apostando se o Prota conseguiria se defender do ataque surpreso da Bella ou não. Aí, como eles venceram, Ariel até deu uma moeda pra ele, que era só simplesmente uma moeda de ouro que suportava uma família de 4 pessoas por uns 5 ou 6 meses. Contudo, voltando para o lado dos professores, dando uma olhada no que acabou de acontecer, eles notaram que o Gray utilizou deliberadamente não o seu braço dominante, mas sim o outro, como se ele estivesse tentando proteger seu braço, então talvez era um ferimento ou algo do tipo. E daí ele foi fazendo mais e mais comentários, o que já assustou o Gray, porque como que eles sabiam de tudo isso apenas olhando uma única vez? Daí os professores perguntou se por algum acaso ele tava brincando, porque isso dali é o mínimo que eles deveriam saber, sendo professores da Academia Mundial. De qualquer forma, deixando essa ideia de lado, a Ariel mandou todos eles saírem dali, porque ele é o seu aluno, e ela não iria entregar ele. E é claro que os professores aceitou e tal. Porém, antes de ir embora, um dos professores comentou que se os ferimentos do Gray não sarasse, isso significava que ele não cumpria os padrões de admissão da academia. Agora, deixando esses comentários e professores de lado, Ariel comentou para com o Prota que agora estava na hora deles conversarem sobre magia.
dia. Enquanto eu tomava uma xícara de chá, Ariel comentou que soube tudo pelo professor. Ah, e o nome daquele professor lá é Carlos. Eu não lembro de ter visto o nome dele, mas é Carlos o nome dele. Aí sim, ele foi até Ariel pedindo para que transferisse o Gray para o curso de magia, ao qual ela falou que não, pois pelo que ela pôde ver com seus olhos, ele era muito mais adequado para a espada do que para a magia. E outra, pelo que ela pôde notar, ele nem parecia ser tão bom assim com a compressão de éter. E outra, ele nem mostrava sinais de ter praticado isso. E só de ouvir esses comentários, o Gray já ficou assustado, porque o olho divino realmente faz jus à sua reputação. De qualquer forma, Ariel perguntou se por algum acaso o Gray poderia contar exatamente que truque ele utilizou. Claro que isso não seria lá de graça, porque ela realmente precisava saber por conta da garota ao seu lado, ao qual o Gray não entendeu muito bem de início e ele quase chamou ela de feiticeira sem querer. E Ariel começou a explicar que embora a Bella seja muito boa em teoria mágica, ela é muito ruim na prática. Além de que ela não consegue nem usar bem a técnica de compressão de éter, imagina o éter super comprimido. Porém, quando ela ouviu do professor Carlos que o Gray utilizou o éter super comprimido sem utilizar o éter, ela ficou muito interessada. Então, se ele soubesse de alguma maneira, ela iria ouvir atentamente, porque senão a Bella seria enviada ao professor Bradley. E só de ouvir esse nome, o Gray já entrou em desespero, porque pelo que ele se lembra, esse professor Bradley conduziu incontáveis experimentos humanos, além de causar desastres mágicos que matou milhares e milhares de pessoas. Em poucas palavras, ele é o pior criminoso mágico da história, o que assustava o Prota, porque se for parar pra pensar, por que esse cara não foi preso até agora? Ah, e Ariel acrescentou que se por algum acaso a Bella fosse enviada ao professor Bradley, ela iria passar por uma cirurgia. E é claro que embora a cirurgia seja sob o pretexto de aprimorar as habilidades mágicas, na verdade era um experimento humano. E outra, tinha algumas coisas que não foi tornado ao público, mas pelo que a Ariel pôde ouvir, algumas pessoas morreram no processo, enquanto outras ficaram quebradas, entre aspas. De que se ela fugisse do professor Bradley, até o fim do ano ela com certeza seria expulsa por não conseguir utilizar o éter super comprimido. E Ariel comentou que até queria enviar a Bella para fora da academia para não enviar para o professor Bradley, mas isso é muito difícil. Enquanto isso, internamente, do lado do Gray, ele tava refletindo que dependendo do que ele falar ali, o futuro poderia ser mudado. Mas, olhando para as mãos trêmulas da Bella e se lembrando do tal futuro que ele deveria mudar, ele cagou e andou, porque, pô, é bem melhor ele ter um futuro ao qual ele não saiba do que ele ter um futuro que sabe que todo mundo vai morrer. E seguindo essa linha de pensamento, ele declarou que ia ensinar as duas como utilizar o éter super comprimido. E assim, um tempinho na arena, depois de escrever algumas coisas no quadro aqui e ali, o Prota basicamente passou todo o seu conhecimento de magia. E claro, elas não poderiam falar nada daquilo pra ninguém, ao qual elas falou que, pô, elas tinham feito até um contrato mágico, então se elas fizessem alguma coisa, elas iriam morrer. Agora já falando sobre o conhecimento de magia que o Gray tinha, a Ariel já ficou com dor de cabeça, pois só de aprender o Odd que o Gray explicou, ela já ficou bugada. Imagine os outros conhecimentos pra frente. E já a Bella, vendo aquele conhecimento, ela falou que, pra colocar em palavras, parecia que ela tava assistindo uma aula de magia de centenas de anos no futuro. E pra ela é como se a explicação dele tivesse avançado na história da magia em 100 anos. O negócio é que essa é uma explicação que ela faria daqui 10 anos no futuro, né? Então era meio estranho de estar recebendo de elogia dela mesma, sei lá. E falando na teoria mágica que o Gray acabou de apresentar, Ariel perguntou pra Bella se aquilo ali era realmente verdade, o qual ela concordou, porque até agora, pelo que ela viu, nada contradiz a teoria mágica atual, além de que era mais rápido descobrir testando do que ficar falando, né? E se aquilo for realmente verdade, aquele feitiço que ela iria testar iria funcionar. E juntamente com a teoria do Gray que acabou de apresentar, aquele ali era o seu poder total. E se lembrando do poder total da Bella, a feiticeira, Gray, pelo que ele lembrava, o ataque dela poderia destruir uma cidade inteira. Porém, eu acho que ela esqueceu de falar isso pra ela, e no instante em que a Bella utilizou o ataque dela, irmão, realmente, se ela quisesse, ela destruía a cidade. E é claro que diante daquele poder avassalador, o Gray ficou muito assustado. Ainda bem que no fim, a Bella conseguiu controlar o seu poder, e o que não fez ele morrer. E falando na Bella, ela controlou tão bem, mas tão bem o seu poder, que conseguiu transformar todas aquelas chamas em um dragão gigante. O problema é que ela acabou utilizando o éter demais, o que fez ela perder a sua consciência.
transferência. Porém, segundo Ariel, aquilo ainda assim foi muito maravilhoso, já que ela não esperava que a Bella pudesse utilizar uma magia daquele porte em tão pouco tempo. E mesmo inconsciente, a Bella comentou que não é ela que é incrível, e sim a teoria, e por causa dela, ela poderia utilizar o Éter super comprimido facilmente. O que é um tanto quanto engraçado, porque ainda assim é a teoria dela, né? De qualquer forma, agora que ela pode utilizar o Éter super comprimido, ela não precisava mais da cirurgia, então a Ariel iria conversar com Brandley para cancelar a transferência dela. Porque tipo assim, caso a Bella passasse pela cirurgia, ela ia ganhar muito poder, mas ia perder em troca de controle. Claro, a Ariel não sabia muito bem como é que funcionava esse processo para quebrar esse limitador, mas ela sabia que saía fora do controle. Eu vendo sobre isso, o Gray entendeu mais ou menos do porquê na sua vida anterior a Bella não conseguia controlar seu poder muito bem. De qualquer forma, como o Gray tinha passado da sua parte do contrato, agora estava na hora da Ariel cumprir a parte dela, que no caso envolvia o braço do nosso protagonista. E diante disso, a Ariel utilizou um tipo de magia muito louca que invocou umas borboletas de cura, ao qual aparentemente curou o braço do Gray e ele conseguia mexer ele tranquilamente. Daí ele já obviamente agradeceu a Ariel, né? E ele começou a se perguntar como raios aquilo aconteceu, porque nenhuma poção de cura ou magia conseguia curar o que aconteceu. Mas segundo Ariel, a magia de restauração de nervos dela não deveria ser comparada com uma simples poção de cura. E outra, pra ver se o braço dele realmente estava bom, Ariel pediu para que ele desse alguns golpes com sua espada. E assim, ele fez uns movimentos aqui e ali, porém ele notou que não parecia se mover tão bem quanto antes. Eu vendo isso, Ariel comentou que ela já sabia que isso ia acontecer, porque ela pode ter reparado os nervos, os ossos do Gray, mas ela não conseguia curar a ferida na alma. Ao qual o Gray não entendeu muito bem, como assim alma? E Ariel começou a explicar que o conhecimento mágico de hoje ainda não dava para provar a existência de uma alma, mas ela acreditava que existia uma. Afinal, ela conseguia ver a alma de uma pessoa com o seu olho, o que mostrava que era apelão pra uma pega. E pelo que ela podia ver, a alma do Gray ainda estava se curando aos poucos, e ela iria continuar se curando contanto que ele não se esforçasse demais. Claro, ele poderia treinar esgrima aqui e ali, e na verdade ela queria saber que tipo de esgrima poderia ferir a alma de alguma pessoa daquela maneira. E falando nisso, Ariel se lembrou de alguém que utilizava a alma em sua esgrima, que no caso era a Amy White. E ouvindo essa ideia, o Prota já se lembrou dela, que é literalmente a santa da espada no futuro. E pela reação do Gray, Ariel não entendeu muito bem, porque os movimentos do Gray é basicamente iguais a da Amy, ou melhor, parecia que os movimentos dele estavam um pouquinho superior, mas se comparar com a Amy do futuro, provavelmente daqui a uns anos ela vai conseguir alcançar a mesma velocidade da tal mestra do nosso protagonista. Daí eu não sei se os movimentos do Prota é igual ao da Saria ou é realmente igual ao da Amy, né? Porque o Prota tem a mestra dele. Ah, e claro, pra não dar muita spoiler pra Ariel, ele falou que só aprendeu isso daí na sua dojo da sua cidade natal e tal. E outra, dava mesmo pra danificar a alma de alguém utilizando esgrima? E Ariel falou que de jeito nenhum. Pelo menos com uma esgrima nem um pouco comum. Pois pra começar, não tinha como derrotar um general ogro com um único golpe. Sem contar derrubar os ogros e as árvores ao redor também. O que significava que a Ariel sabia que o Prota fez tudo aquilo e por isso que ela fez aquela aposta com o Leon. E bom, a Ariel sabia que o Gray utilizou aquele poder misterioso dentro dele. Eu vendo isso, o Gray ficou mais assustado. Como assim? Ela conseguia ver aquilo? E ela falou que não era só isso não. Ela poderia ver muito bem um poder vazando por uma porta acorrentada. O que, meu amigo, o que tem nesse olho dessa mulher aí, doido? E como ela falou da porta acorrentada, ela com certeza conseguia ver mais algo do que os outros olhos. E voltando para Ariel, ela comentou que já viu um poder parecido com esse antes. Embora não seja a mesma coisa, tem uma aura bem parecida. E ouvindo isso, o Gray já ficou meio encucado, né? Como assim, tem outras pessoas com poderes parecidos com ele? E Ariel concordou, comentando que não sabia se eles eram humanos ou não. Ah, e caso o Gray queria saber, eram os Liquidadores. Ou pelo menos era assim que eles se chamavam. E ouvindo esse nome, o Gray começou a se perguntar por que eles estavam sendo mencionados agora no passado. Não faz nenhum sentido. E vendo a reação do Gray, a Ariel perguntou o quanto ele sabia sobre o Liquidador, ao qual ele respondeu mais ou menos que é uma ameaça extremamente perigosa para a humanidade e ele precisava ser impedido antes de aparecer. E se isso for impossível, então ele tinha que ser destruído, custe o que custar. Eu vendo isso, Ariel concordava que ele era realmente perigoso e ainda assim o Balin Bryden parece ter determinado a continuar o tal dos experimentos. E ouvindo sobre o Balin, o Gray entendeu muito bem porque o que ele tem a ver com
com isso? E Ariel perguntou se ele não sabia que o liquidador é o próprio ser que ele estava tentando invocar. No caso, pra quem não entendeu, o professor Bradley estava tentando criar o liquidador, algo ao qual o Prota não sabia. E outra, se for parar pra pensar, o Gray lembrou que na sua vida anterior, a academia agiu como se soubesse exatamente onde o liquidador apareceria. O que significava que a academia estava envolvida na invocação dele nesse tempo todo. E é claro que o Gray falou que eles precisavam dar um jeito de interromper esse experimento rapidamente, e Ariel concordava, mas não tinha autoridade pra fazer isso, porque quem tava fazendo o experimento é um professor assim como ela, então ela não poderia fazer nada. Cara, dava para parar se os superiores pedissem, mas ela não pode falar quem são esses superiores ou o nome deles. Ouvindo isso, o Gray ficou meio desanimado, só que ele lembrou que o Bradley era um criminoso, então isso mudava as coisas, não? Já que pelo que ele soube, na sua última vida, os experimentos ilegais do Balian mataram dezenas de milhares, então se eles utilizassem isso como prova, ele poderia parar o experimento. E o Gray ainda tentou explicar para a Ariel, mas ela falou que isso também não iria funcionar, porque entrar na instalação de pesquisa de um professor da academia sem permissão é um crime grave. Então, se ele não tivesse provas concretas, eles iriam apenas acabar presos, assim prejudicando todo mundo. E diante de todos esses fatos, o Prota entendeu que a Ariel sabia de todos os problemas, mas as mãos delas estavam atadas. E deixando esse daí de lado, a Ariel comentou que eles deveriam falar mais sobre o poder do Gray, ou melhor, ela perguntou se ele não queria controlá-lo, o que já deixou ele meio encucado. Como assim, dava pra controlar? E a Ariel falou que ela não sabia muita coisa, mas conhecia alguém chamado Hatchcott Longfellow que conseguia fazer alguma coisa. Olha o nome do meliante, velho. Hatchcott Longfellow, misericórdia. O Gray rapidamente se lembrou quem ele era. Afinal, ele treinou a própria Santa da Espada. E é claro que diante de uma oportunidade de treinar com alguém como ele, o Gray aceitou instantaneamente. O negócio é que assim que ele começou a treinar com o Hatchcleffel, esqueci o nome do cara já, Hatchcleffel, alguma coisa assim. Eu vou chamar ele de Hatch, pronto. O Gray tava animado e tal, só que eles literalmente só estavam correndo aqui e ali. E pelo jeito, os professores dessa academia é um pouco diferenciado, porque só do Gray tá pensando, o Hatch já sabia que ele tava com pensamentos na cabeça e ele deveria correr com todo o seu ser sem nenhum pensamento na cabeça e blá blá blá. O problema é que o Gray tava se perguntando se que realmente aquele treinamento ia funcionar, porque enquanto ele tava correndo ali pra lá e pra cá, o Bradley tava fazendo seus experimentos e estava cada vez mais perto de invocar o liquidador. De qualquer forma, um tempo depois, já no escritório da Ariel, ela questionou como tava indo o treinamento, ao qual o Gray respondeu que além de correr e trocar uns golpes aqui e ali no final da corrida, ele não tava fazendo mais nada, ao qual a Ariel falou que já tava esperando isso do Hatch. De qualquer forma, nesse instante, do nada uma carta chegou para Ariel, e no instante em que ela leu a mensagem, ela já ficou chocada. E quando o Gray também leu a mensagem, foi basicamente o seguinte: sabe aquele negócio de éter super comprimido que a Belly aprendeu? Então, segundo o professor Bradley, não contava. Então, o experimento e a cirurgia que ia acontecer nela ainda não foi cancelado. O que mostrava que o cara tava decidido a forçar a Belly a cirurgia. E claro que diante disso, o Gray perguntou se ela não poderia recusar e tal, mas ela falou que não, porque esse era um contrato afora de brechas. Claro, a menos que o próprio Bradley anule, as únicas escolhas da Bella era a expulsão ou a própria cirurgia. E diante desses fatos, Ariel declarou que precisava da ajuda do Gray. Ou melhor, ela queria saber aonde ficava o laboratório do Bradley, porque se eles expulsassem um criminoso como ele, o contrato seria anulado. Contudo, o Gray perguntou se ela mesma tinha dito que era meio perigoso fazer isso sem provas. Mas Ariel falou que ia dar um jeito de encontrar as evidências. E outra, ela notou que desde o início o Gray já sabia aonde estava o laboratório e que ele estava dizendo a verdade. E é claro que ela soube de tudo isso por causa daquele olho apelão dela. Eu não sei o que tem nesse olho aí que ela sabe de tudo da base dele, velho. De qualquer forma, juntos, eles iriam trazer a luz dos crimes que o Bradley vem fazendo. E primeiramente, o laboratório dele ficava numa tal de Montanha Terroir, que segundo a Ariel, era um laboratório autorizado da academia, que era um lugar perfeito onde poderia fazer um negócio legal. Afinal, ninguém ia desconfiar mesmo. Além de que nenhum professor da academia iria interferir no laboratório de outro professor, por isso que ele escolheu o melhor lugar possível mesmo. De qualquer forma, desde que eles consigam provas do crime deles, eles não seriam acusados de invadir o laboratório. Enquanto eles conversavam, do nada a Belly apareceu, comentando que ela recebeu uma carta, ao qual a Ariel falou que ela não precisava se preocupar. Ouvindo isso, a Belly já ficou preocupada, questionando se por algum acaso a Ariel ia enfrentar o Bradley sozinha, ao qual a Ariel falou
que, bom, ela sozinha já era o suficiente. E dando uma olhada pro Gray, os dois instantaneamente, em uníssono, declarou que iria junto dela, ao qual a Ariel falou que ela não poderia fazer isso, porque eles iam enfrentar um professor da academia que ainda por cima é um louco que repetidas vezes realizou experimentos em humanos. Então se eles fossem até lá, eles jamais iam saber o que ia acontecer. E o Gray falou que justamente por isso que ela não deveria ir sozinha. E outra, se ele usasse aquele poder que ele utilizou no General Ogro, poderia ser de muita ajuda, além de que, se Ariel desaparecesse, então eles, como alunos de admissão especial do Olho Divino, seriam expulsos. E vendo que os dois não iam desistir da ideia, ela aceitou, mas sob uma condição, que eles deveriam priorizar a própria segurança primeiro. E já chegando no laboratório da montanha Teruel, a Belly perguntou se realmente é ali que ele estava fazendo experimentos ilegais. E Ariel concordou, e claro, eles precisavam de uma prova para ver se isso era realmente verdade. E como o Gray também confirmou que era ali, a Belly acreditou. Aí outra, o Bradley não tá ali porque ele foi numa conferência da Sociedade de Magia que tava acontecendo agora. E como tinha grandes chances da entrada estar cheia de armadilha, eles só tinham que estourar a parede lá da lateral. E é claro que a Bella perguntou se isso realmente tava certo. E a Ariel respondeu basicamente o seguinte: o que é um peido pra quem tá cagado? Já que eles já estão entrando ali, né, teoricamente é ilegal, então se estourar ali não é nada, né? E a Belly perguntou se a Ariel realmente tinha certeza disso, já que ela tava fazendo umas coisas um tanto quanto perigosas por ela. Contudo, o Gray respondeu que a Belly estava errada. Parar aqueles experimentos é pelo bem do mundo, pois se eles não fizessem isso, inúmeras pessoas iriam morrer. E a Ariel comentou que não era lá tão exagerado igual o Gray falou, mas ela concordava que o Bradley precisava ser detido. Por isso, a Belly não precisava se preocupar, eles não estavam arriscando a vida deles por causa dela. De qualquer forma, deixando essas conversas de lado, a Ariel, juntamente com seus alunos, avançou e estourou realmente a parede do lado, o que pra mim não faz sentido nenhum, né? Teoricamente era pra eles entrar na surdina, mas eles simplesmente causaram uma explosão gigantesca dessa. E assim que eles entraram, eu acho que eles nem vão precisar buscar muitas provas, porque eles encontraram vários e vários corpos, além de que Ariel encontrou 14 feitiços proibidos, que por si só, se é chamado de proibido, não era pra fazer, né? Além de que eles encontraram um altar que provavelmente servia pra algum tipo de ritual. A Belly começou a questionar o que eles deveriam fazer, porque o plano deles era sair dali com as provas, só que eles deveriam salvar as pessoas também. E o Gray falou que eles não tinham muito tempo, então eles precisavam voltar antes que o Bradley voltasse. Ah, o negócio é que, falando no Bradley, do nada ele apareceu, o que a gente já tava esperando, né? Pelo menos eu já tava esperando, porque fala assim, ah, ele foi pra tal canto, mas na verdade não foi. Ele tá sempre ali. E quando a Ariel perguntou para o Bradley por que ele não tava na conferência, ele respondeu que só enviou um duplo no seu lugar, o que eu não entendi muito bem, provavelmente é um doppelganger, eu acho alguma coisa assim. E ele havia feito isso pois ele tinha um experimento importante para fazer, porque ele tinha acabado de conseguir alguns materiais frescos para isso, então ele gostaria de utilizá-los enquanto ainda estão frescos, entre aspas. Mas dada a situação, ele vai ter que fazer uma pequena mudança de planos. E mais, ele estava procurando alguns materiais com bastante potencial mágico do que uma pessoa comum, e quem diria que os seus materiais viriam por conta própria? Ah, e ele poderia dizer isso tranquilamente, porque ninguém sabia que os três iriam até ali. O que significava que, se os três desaparecessem, ninguém suspeitaria dele. E nisso, Ariel perguntou se por algum acaso ele estava planejando utilizar eles como experimentos de laboratório. E o professor Bradley declarou que o sacrifício deles iriam avançar os limites da própria magia. E por causa disso, ele vai garantir que eles sejam muito bem aproveitados. E antes dele falar mais abobrinha, do nada ele foi atacado por uma baita de uma magia de fogo, que a gente já sabe quem foi, né? O problema mesmo é que o Bradley conseguiu defender essa magia e comentou que aparentemente o Olho Divino realmente tinha sua reputação. Afinal, os alunos que ela escolheu estavam dando um pouquinho de trabalho. E ele até comentou que estava um pouquinho impressionado com o pequeno truque que a Bella mostrou. E outra, ela não sabia que era um tabu um aluno tentar assassinar um professor? Eu não entendi muito bem esse comentário, né? Porque, pô, é melhor matar do que ser morto, né? De qualquer forma, Ariel declarou que eles deveriam recuar dali, já que eles já tinham a prova, mas quem disse que o Bradley ia deixar? Pois do nada ele lançou um tipo de magia roxa, a qual a Ariel até conseguiu se defender. Porém,
pelo jeito não ia funcionar, porque segundo o Bradley, aquela magia ali era especial que devorava magia defensiva. Caso, teoricamente, é impossível de bloquear. E assim, quando a primeira barreira mágica da Ariel se foi, ela até tentou utilizar uma segunda, mas não ia aguentar por muito tempo. E com isso, a Ariel dá um tipo de cubo mágico pra Bella, falando que ela deveria levar aquelas imagens para o corpo decente. E pra quem não sabe, são superiores da escola e tal. Porém, a Bella foi contra a fala da sua professora. E do nada, invocou uma magia de barreira, ao qual a Ariel entrou em desespero, pedindo pra que eles fossem embora, porque essa era a condição dela ter levado eles até ali. Entretanto, ações valem mais do que 1000 palavras, e por isso, a barreira que a Bella havia construído conseguiu segurar, ao contrário da barreira que a Ariel fez. E diante disso, não só a Ariel, mas também o próprio Bradley ficou assustado com essa barreira, porque a teoria de anti-magia da chama devoradora era conhecida somente por eles. Então, como raios ela tava conseguindo se defender? E a Bella falou que bom, ela só aprendeu uma nova teoria recentemente com alguém. E é claro que o Bradley queria saber quem era esse traidor que ensinou algo para ela, e a Bella falou que é simples. Foi um estudante do curso de esgrima, e daí pra frente tudo é um segredo. Sendo que, tipo assim, até agora não me cai a ficha, já que a teoria dela, né? Mas tá bom. Eu sei, é a terceira vez que eu tô falando, relaxa, mas é porque não me entra esse negócio de ela tá elogiando ela mesma, não dá pra entender. Mas voltando pra história, diante desse comentário, o Bradley pegou um tipo de pedra estranho, declarando que então, diante disso, ele iria queimar todos eles. E após quebrar aquela pedra, um monte de caveira saiu juntamente da magia dele, o que fez aumentar o ataque grandemente. Mas relaxem, a barreira ia aguentar. O problema mesmo é que a mana dela não era infinita. Enquanto a Bella estava protegendo eles, a Ariel, utilizando seu olho divino, encontrou um ponto fraco na magia do Bradley. Claro, ela tentou atacar esse ponto fraco da magia, o problema é que essas chamas devoradoras estavam absorvendo qualquer magia que chegasse perto, então não ia dar. E pelo que o Grace lembrava, de todos os professores, a Ariel é o que tem menos poder ofensivo. E pra piorar a situação, o Éder da Bella estava acabando. E finalmente, depois de tudo isso que estava acontecendo, o Grace se colocou à frente de todos, comentando que dessa vez ele iria atacar, já que é melhor do que os três morrer junto, né? Enquanto isso, do lado do Bradley, ele viu um tipo de aura vermelha perto da sua magia, quando do nada o mundo ficou ao contrário e antes mesmo que ele percebesse, o seu pescoço tinha sido cortado. E diante desse ataque, a Ariel começou a dizer que essa era a primeira vez que ela via de verdade com seus olhos, mas aquilo era completamente assustador, porque ele não só cortou o pescoço do Bradley, como também tudo na frente dele onde o ataque passou, tanto que o teto começou a cair, ainda bem que a Ariel conseguiu segurar. Mas deixando isso de lado, o Gray comentou que o seu braço dominante dói bastante, só que agora ele só sentia meio dormente. Claro, ele ainda conseguia mexer, o que mostrava que o treinamento dele tava dando resultado. Porque se fosse comparada antes no seu treinamento lá da vila, ele provavelmente teria desmaiado e ficado desacordado por dias, assim como aconteceu da outra vez. Só que o mais interessante é como que aquele treinamento que de só correr tá funcionando tão bem. E claro, a Ariel tinha algumas perguntas, mas ela acabou deixando isso daí de lado. E ela também pediu desculpas, porque ela meio que obrigou ao Gray a utilizar aquele poder que ele não deveria ter utilizado, ao qual o Gray falou que tava de boa, afinal ele falou que deveria utilizar caso fosse necessário. Porém, segundo Ariel, era bom ele não utilizar esse poder por um breve tempo, pois caso contrário, os danos causados seriam irreversíveis. Interrompendo a conversa dos dois, a Bella perguntou o que raios de magia foi aquilo ali, porque ela não sentiu nenhum Éder, e se fosse pra explicar aquele poder como se fosse magia, era simplesmente impossível. Contudo, Ariel pediu para que a Bella esquecesse aquele assunto, senão ela vai ter que apagar as suas memórias, ao qual a Bella já notou que o negócio é o mais embaixo e falou que ela queria fazer um contrato mágico. E após assinar o contrato, o Gray comentou que apesar de ele estar preocupado com o pessoal do experimento, era bom ele ajudar aquelas pessoas ali primeiro, né, já que a grande maioria estava inconsciente. E mesmo eles não estando em perigo, Ariel falou que era bom pelo menos levar eles até as instalações médicas da academia. Porém, como tinha muita gente, ela falou e colocou um tipo de barreira ao redor de cada um deles, para protegê-los por um breve instante, ou se algo acontecesse, algum pedaço de pedra caísse do teto e tal, porque ainda faltava eles dar uma investigada melhor naquele lugar. E dando uma olhada ao redor, eles notaram que quase todos envolviam-se em sacrifícios humanos para produzir catalisadores mágicos ou aprimorar as habilidades mágicas humanas. Só que, olhando ao redor, até agora eles não encontraram nada relacionado ao liquidador, o que já bugou a cabeça do Gray, porque pelo que ele se lembrava, foi ali que começou todos aqueles desastres que o Bradley soltou e saiu matando dezenas de milhares de pessoas. E depois de pensar um pouquinho, ele se lembrou que o que na verdade matou as pessoas no seu mundo anterior foi um miasma que brotou do subsolo, o que significava que estava
tava embaixo deles e não ali. E, diante disso, o Gray perguntou pra Ariel se ela viu algo debaixo do subsolo e de primeiro momento ela não enxergou. Mas utilizando o seu olho divino, ela viu um traço de magia de teletransporte, tinha uma distância de 300 metros pra baixo. E claro, teoricamente não é pra ter nada lá, né? Além de terra e um monte de terra e mais terra. Entretanto, assim que eles abriram o portal de teletransporte, eles chegaram num lugar estupidamente gigante, como se fosse várias e várias instalações, mini casinha da caixa, esses negócios aí. Só que o mais interessante, segundo a própria Bella, aquele lugar tava lotado de Éder, principalmente aquele treco redondo no meio. E já Ariel, utilizando seu olho divino, ela notou que tinha uma energia muito diferente vindo daquele lugar. Aí, claro, essa energia diferente que ela estava falando é o poder do liquidador. Cara, é um nome tanto quanto estranho, né? Liquidador, parece quase que toda vez eu confundo com liquidificador, mas tá quase. Mas a minha dicção não permite eu falar liquidificador toda hora. De qualquer forma, voltando pra história, assim que eles entraram dentro daquela casinha redonda, eles encontraram uma porta com um tipo de ritual cheio de negocinho roxo, sei lá que é isso. E dando uma olhada ao redor, não tinha mais nada, nem mesmo um traço do liquidador. E já que a única coisa que tinha ali era a porta, Ariel começou a dar uma olhada, até mesmo abriu ela. Aí ela tava fazendo aquilo ali tranquilamente, porque segundo ela, o poder não estava na porta, mas sim naquelas coisas roxas ao redor do círculo. E falando neles, do nada eles começaram a brilhar, o que já assustou o Gray juntamente da Bella. Porém, a Ariel tava tranquilo, porque segundo o olho dela, aquilo ali não vai fazer nada. Tipo assim, até fez uma quebra no espaço, mas no fim não funcionou. E a Ariel, por causa daquele olho apelão dela, já tava esperando por isso, porque aqueles dispositivos não foram feitos para chamar o liquidador. Eles apenas abriam uma pequena fenda até onde ele existe. E o meio para que eles utilizassem esse poder para abrir a fenda é aquele núcleo ali no meio que utilizava vidas humanas como cristalizador de poder. O que significava que provavelmente aquelas pessoas que eles viram lá em cima no início foram sacrificadas só para aquele pequeno ritual ali. E a Bella, diante disso, perguntou para Ariel que raios eles queriam fazer com esse tipo de poder. E a Ariel perguntou se ela não notou, por exemplo, aquela chama negra que o Variant usou e até mesmo aquele cristal que havia fortalecido seu ataque. Em poucas palavras, aquele catalisador não iria se limitar às chamas. E pra quem não tá entendendo bolhufas nenhuma, muchachos, o Bradley desde o início não queria chamar o liquidador, ou melhor, ele meio que chamou sem querer no futuro. Ele só tava tentando conseguir o poder que vinha da fenda, já que dava uma alteração nas magias e tal. De qualquer forma, aqueles círculos que ele haviam construído ao redor daquela porta chegaram ao limite, por isso que não funcionou. Porém, só de dar uma olhada nele já dava pra perceber que era insanamente valioso. Só pra vocês terem uma noção de custo estimada de cada um daqueles tubos roxos, valiam uma nação só um. E Ariel já começou a suspeitar de uma organização que estava por trás de tudo isso. E a Bella perguntou se era um tal de Império de Sgar, e Ariel falou que não. Claro, o Império de Sgar poderia ser o maior país do mundo, mas eles não tinham tanto dinheiro assim. E outra, só existia apenas uma organização cuja pesquisa mágica superava até mesmo a do Império, que no caso é a Academia da União Mundial. E é claro que ouvindo isso daí a Bella não acreditou, porque não faz sentido a Academia estar por trás de tudo isso. Afinal, a Academia Mundial era pra estar defendendo o mundo das ameaças e não criando elas. E diante desse fato, o Gray perguntou se por algum acaso, se eles seguissem nessa linha de pensamento, significava que então toda a Academia é inimigo deles? Porque, pô, pelo que ele se lembra na sua vida anterior / mundo anterior, as forças de elite da Academia eram as que mais lutavam na linha de frente, o que significava que, bom, do mal ela não é, pelo menos uma parte dela. E diante disso, Ariel comentou que a grande maioria da Academia provavelmente agia em nome da humanidade, mas isso não queria dizer a Academia como um todo. Afinal, dentro dela tem inúmeros pesquisadores e instalações que quase ninguém no mundo sabe o quadro completo. E é claro que só dando uma olhada ao redor dava pra saber que o Bradley tinha um apoio enorme, o negócio é saber quem era. Em poucas palavras, pra vocês entenderem, não dá pra confiar em todo mundo da Academia não. Além de que, mesmo os envolvidos naquele experimento provavelmente se convenceram de que aquilo ali era pelo bem maior. Por isso que talvez, mesmo que eles mostrassem para todos na Academia, a verdade seria enterrada nas sombras. E diante disso, o Gray perguntou se Ariel sabia quem tinha feito aquilo ali, e ela começou a dar uma olhada com seu olho divino e notou que não tinha nenhum dispositivo de comunicação, e nem mesmo resíduos de magia do criador dos círculos mágicos, o que significava que o pessoal ali era de alta qualidade. E o negócio é que enquanto eles falavam, do nada uma grande explosão começou a acontecer e tudo ao redor começou a ser destruído. E na verdade aquilo ali era um
mecanismo de eliminação de evidências. E a Bella pediu pra Ariel parar de ficar criando teorias, porque eles tinham que fugir dali, senão eles iriam morrer. Entretanto, Ariel começou a dizer que os professores da Academia da União Mundial não são fracos o suficientes para morrer com algo assim. E após essa declaração, Ariel fez um círculo mágico gigante envolvendo tudo ao redor, e antes que a estrutura caísse na cabeça deles, eles foram teletransportados. Juntamente daquele pessoal que Ariel tinha protegido lá no início. E diante disso, o Gray perguntou pra Ariel se isso não foi um pouco arriscado demais, ao qual ela respondeu que demorou um tempinho pra conjurar o teletransporte porque ela tava com peso extra. De qualquer forma, assim que eles mostraram aqueles tubos para a academia, eles não iriam mais ignorar eles. E assim, um tempo depois, já na sala do diretor, ele comentou que os sobreviventes estavam sendo tratados na ala médica e ele agradecia por eles terem encontrado os experimentos ilegais do Bradley. E pra quem quer saber, esse é o diretor da academia chamado Alexandro. E é claro, ele analisou todos aqueles tubos e tal e viu que o preço deles era absurdamente alto, e a Ariel queria saber como raios o Bradley conseguiu colocar a mão nisso. O Alexandre falou que é simples, aquele era produto roubado, que foram interceptados no meio do transporte, onde 78 agentes foram eliminados. E só de ouvir isso daí, Ariel pergunta se por algum acaso ele estava falando sobre um incidente que aconteceu 15 anos atrás, e o Alexandre confirmou, onde esse incidente estava envolvendo um tal de bebedor de sangue, e segundo o Gray, é a maior organização criminosa do mundo. E pra piorar ainda mais a história, eles mataram os pais da Bella. E é claro, eles não eram a maior organização criminosa do mundo à toa, ninguém sabe aonde eles se escondem, e mesmo se matar eles, eles parecem que se reproduzem mais rápido do que bichos, sei lá que treco é esse. E outra, essa organização é tão grande que não é de se duvidar que ela já estava dentro da academia. Mas mesmo sabendo desses fatos, eles não poderiam fazer nada. O que já revoltou o Gray, porque tipo assim, eles sabem das coisas, mas não pode fazer nada. E Ariel declarou que é assim que a academia funcionava atualmente. Afinal, o lema da academia é que qualquer um com talento tem chance de ficar mais forte, não importa a linhagem, raça ou gênero, ou se a pessoa é uma criminosa. Ao qual, claro, a Bella falou que não faz sentido, porque se tem criminosos, eles deveriam ser punidos. E o próprio Alexandre queria concordar nisso, o que já bugou mais ainda a Bella, porque pô, se ele é o diretor, por que ele não dá um jeito? Entretanto, o Alexandre falou que na verdade ele é só um substituto, que ele realmente era só um rostinho pra aparecer na frente de todo mundo e tal, aqui e ali, a autoridade dele é ridiculamente baixa. E claro, se eles quisessem realmente saber quem mandava em todo aquele lugar, eles precisavam ficar mais fortes. E ele não poderia dizer nomes, mas tinha um veterano entre eles que tinha uma influência o suficiente pra mudar a direção de toda a academia. E se por algum acaso eles ficassem mais fortes que esse veterano deles, eles poderiam mudar a academia em si. Em poucas palavras, ali o poder é tudo. Enquanto Alexandre estava dizendo isso, ele começou a refletir que não tinha como a Ariel vencer o Bradley. Por isso, ele começou a se perguntar qual dos dois ali fez isso. Mas independente de qualquer um que seja, ele percebeu que o olho divino da Ariel continuava tão afiado quanto sempre. Por isso, ele mal esperava para ver o que tipo de monstro eles dois iriam se tornar. É assim, um tempo depois, enquanto o Gray andava pelos corredores da academia, ele refletiu que precisava se tornar mais forte para dar um jeito de mudar o futuro. O negócio é que enquanto ele tava pensando nisso, ele trombou num cara que do nada mandou um pisante na cara dele. Claro, o Gray conseguiu se defender e tal, e foi jogado pra trás, perguntando pro garoto o que raios ele tava fazendo. Ao qual o garoto simplesmente perguntou por que o Gray estava andando por aí como se mandasse naquele lugar, pois um rejeitado de admissão especial como ele não deveria estar andando por ali. E só vendo esse comentário, o Gray já notou que provavelmente era um daqueles que odiava alunos especiais e blá blá blá. E até parecia que o cabelinho preto queria arrumar um tipo de confusão, mas depois de ver Ariel, ele simplesmente meteu o pé. E enquanto caminhava, ele começou a pedir desculpas, comentando que a vigilância estava rigorosa demais, então ele não conseguiu chegar perto. Porém, logo logo ele vai enviar alguém lá em breve. E por algum motivo, ele comentou o nome de Varian. Agora, voltando lá do Gray, a Ariel chegou perguntando o que tinha acontecido e ele explicou a situação. Ao qual Ariel comentou que como não tinha nenhuma arma, nenhum ferimento, isso significava que ela oficialmente não poderia fazer nada sobre isso. Claro, se o Gray quisesse ir pra porrada com aquele moleque lá, ela poderia falar que os olhos dela
não tava lá muito bem e ele poderia sair no X1 tranquilo. Ao qual o Gray, bom, não aceitou, né? Porque ele queria evitar problema. E falando em problema, Ariel perguntou se realmente os alunos de admissão especial do Olho Divino é tão odiado assim. Ao qual o Gray respondeu que às vezes as pessoas zoavam eles e tal, mas essa foi a primeira vez que chegou a agressão física. E diante desses comentários, Ariel pediu desculpas, porque se ela tivesse um pouco mais de autoridade por ali, eles não estariam sofrendo tanto assim. E o Gray falou que tava tranquilo com isso, porque se não fosse por ela, ele nem sequer tinha entrado na academia. Além de que a Bella, juntamente dos outros alunos que Ariel escolheu, provavelmente vão provar que o programa do Olho Divino não foi um erro. Eu vendo isso, a Ariel agradeceu, porém ela comentou que era bom ele não agir como se fosse problema de outra pessoa. Porque de todos do grupo do Olho Divino, é dele quem ela mais esperava algo. E ouvindo isso daí, o Gray sentiu um baita de um peso nas costas, porque ele estava sendo comparado ao restante do grupo do herói da humanidade. Porém, se for parar pra pensar, esse pensamento dele também é meio fraco das ideias, né? Porque querendo ou não, esse grupo de herói da humanidade morreu para um único golpe do Liquidador. E outra, eles nem sequer sabem que é o mentor por detrás de tudo isso. De qualquer forma, deixando isso de lado, tava na hora da próxima aula do Gray, que era a aula de prática de esgrima, ao qual eles deveriam formar duplas de acordo com a lista que tava no quadro. E o Gray já começou a refletir que isso era até que bom, né? Porque no mínimo ele precisava mostrar que ele conseguia acompanhar os alunos normais, para ele não ser mais desprezado que ele já é por ser um aluno de missão especial. O problema é que a dupla dele é ninguém menos que o Leon, que é só o melhor do curso de esgrima, além de que ele já odiava o pessoal da admissão especial, e outra, o nível de habilidades deles não tinha nada a ver um com o outro. E falando no Leon, do nada ele apareceu comentando que estava muito feliz de ser parceiro do Gray. Internamente, o Leon estava refletindo que treinou muito duro apenas para mostrar a sua verdadeira esgrima para o Gray. O negócio é que para o Gray, o sorrisinho que o Leon estava mostrando, significava que ele estava amando o fato de que finalmente vai ter uma chance de bater nele legalmente. De qualquer forma, assim, um tempo depois, a aula começou com as duplas lutando entre si, e já do lado do nosso protagonista, ele começou a ter uma porradaria franca com o Leon, que estava atacando constantemente, enquanto o Gray estava, bom, tentando desviar dos ataques e aqui e ali, e até tentava contra-atacar. Só que essa luta não ia durar por muito tempo, porque a força bruta do Leon era muito superior se comparada ao do Gray, além de que a esgrima do Leon era muito polida e educada. O negócio é que ela foi aperfeiçoada a um nível aterrorizante. E assim, a luta continuou por um tempo e o Gray já não tava aguentando muito. Na verdade, ele só durou até agora por causa do treinamento que ele teve com o professor Head Coach. E o mais impressionante é que mesmo depois de todo esse tempo, o Gray tava ofegante enquanto o Leon nem sequer mostrava sinal de estar cansado. E outra, pelo que o Gray se lembrava, ele precisava lutar aquela batalha como se fosse uma luta de vida ou morte. E com isso em mente, depois do Leon ter feito seu próximo ataque, o Gray desviou dele e deu uma baita de uma bica bem na perna do Leon. O que obviamente de primeiro momento pegou ele de surpresa, mas como ele não queria perder essa batalha, no momento seguinte, mesmo caindo ao chão, o Gray conseguiu encurralar o Leon, enquanto o Leon conseguiu encurralar o Gray. Claro, aparentemente foi um empate, mas o Leon aceitou a derrota, porque se o Gray não tivesse segurado, ele teria perdido. E o Gray, diante disso, comentou que mesmo que todos estivessem sob um feitiço de proteção, apontar uma espada pro coração de um colega é um tanto quanto ruim. E diante disso, o Leon apenas comentou que agora ele sabia a real diferença entre ele e o Gray, e que lutar com os outros não era apenas sobre as habilidades de esgrima. E o Gray até tentou dizer que não valeu muito aquela luta porque ele utilizou meio que um atrapaça, porém o Leon falou que isso não tem nada a ver, pois o professor havia dito que eles deveriam tratar aquele como um combate real. Mas resumindo todo esse falatório aí, o Leon queria um segundo round com o Gray, ao qual, bom, ele não queria aceitar muito bem, né? Porque se ele lutasse mais uma vez com o Leon, era quase certeza que ele iria perder. Entretanto, antes que essa segunda luta ocorresse, do nada outro aluno se apareceu no meio, chamando a atenção de todos, e basicamente ele só apareceu pra humilhar o Gray, falando que ele nem deveria estar ali e que não era pra ele estar se achando só porque tinha algum poder mágico. Sim, não faz nenhum sentido pro cara ter aparecido pra humilhar, mas fazer o quê? A figurante só tem esse papel, né, de passar vergonha. E o Leon já se colocou no meio, falando que ele era o único que ia lutar contra o Gray, porque o professor tinha decidido a dupla de cada um, então eles deveriam lutar com a sua dupla respectiva. E falando no professor, ele começou a dizer que ia dar um jeito de arrumar as duplas conforme a força delas. E primeiramente, o Gray realmente tinha que lutar contra o Leon. Contudo, se o carinha ali realmente quisesse lutar contra o Leon, ele primeiro deveria vencer o Gray, porque tipo assim, os dois tinham meio que um nível similar de força, ao qual o coleguinha ali aceitou instantaneamente, já que ele estava quase certo da sua vitória. E internamente, o Leon começou
começou a zoar o carinha porque ele estava julgando a força do Gray em base na admissão dele, algo que ele mesmo estava fazendo antes, então não sei lá por que ele estava zoando o cara. De qualquer forma, o Leon ficou um pouco enfurecido porque o estúpido do carinha ali interrompeu a luta dele com o Gray, por isso que ele estava ficando até meio louco das ideias. Enquanto isso, o professor estava dizendo ao Gray que se ele não gostava muito da regra de combate real, o Gray só deveria utilizar as espadas normalmente, que no caso a luta real, muchachos, eles poderiam utilizar qualquer coisa, como se eles realmente estivessem lutando pela vida deles, mas no caso só de esgrima, eles deveriam só bater com a espada. E dando uma olhada no seu oponente, o Gray já notou que com certeza em questão de porte físico ele estava perdendo, por isso ele declarou que não estava lá muito confiante nas suas habilidades, mas ainda assim ele não tinha tendência a perder. Em poucas palavras, ele ia lutar de qualquer jeito, porque que é um peido pra quem tá cagado, e outra, é uma experiência boa pra ele. E assim que a luta começou, o Gray foi lá e defendeu o primeiro golpe pra ver a força do seu oponente, ao qual ele estranhou, porque ele só meio que jogou o seu oponente pra trás facilmente, notando que o coleguinha ali não tinha nada de especial. E pra ter certeza que isso realmente não era coisa da sua cabeça, ele foi lá e deu um segundo golpe que quase matou o cara sem querer. E na verdade, o Gray tava esperando que seu colega pudesse desviar, já que ele nem fez um ataque tão rápido assim, mas pelo jeito foi rápido demais. E falando no colega, bom, mesmo caindo no chão e sangrando, ele se levantou falando que não ia aceitar aquela derrota e queria mais uma vez. E no fim, colega, bom, o carinha apanhou que nem um condenado. E assim, a aula de esgrima prática acabou e os representantes escolhidos foi o Gray e o Leon. E falando desses representantes aí, o Gray perguntou que raios era isso, e o professor explicou rapidamente que todo ano tem meio que uma interclasse pra vocês entender, onde os melhores do primeiro ano vão enfrentar os melhores do segundo ano. O problema é que até agora, o primeiro ano perdeu 35 vezes para o segundo ano. Porém, vendo as habilidades de esgrima do nosso protagonista de perto, o professor tinha uma sensação que esse ano seria muito diferente. E é isso, muchachos! Terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa belíssima obra, comenta esgrima, já que assim eu vou saber que você quer a continuação dela. E outra, aproveite que vocês já chegaram literalmente até o final do vídeo e clica no botão de seja membro aí pra ajudar o canal, tá ligado? E já que você já esticou o dedo até o seja membro, se você não for inscrito, você não vê que tá escrito ali, ó, tá? É inscrever-se inscrito, é diferente. Se tá escrito inscrever, você clica uma vez só. E se tiver inscrito, você clica duas, porque você é meio emocionado, entendeu? De qualquer forma, já enrolei bastante. Vai pro próximo vídeo que o outro tá tão bom quanto esse.